Olá, bom dia. Nós vamos continuar com ecologia, agora no capítulo 3. Eu vou dar aula a vocês hoje dessa maneira porque eu estou saindo de casa, então eu estou usando máscara em casa 24 horas para transitar entre as pessoas, por segurança, já que eu estou realizando trabalho externo, por 14 dias. Depois do fim do trabalho, eu vou permanecer assim, por segurança. Então, vamos dar prosseguimento. Hoje a gente vai ver as relações dos seres vivos, né, com o meio ambiente. O capítulo traz essa dinâmica populacional. E aí a gente vai tirar até algumas dúvidas de colegas que me mandaram dúvidas pelo privado, já desse assunto. Que eu disse eu não responderei porque é o nosso próximo assunto. Tem que ficar com esse trem assim, né? Que não tem outro jeito de ficar. E segundo os meninos do terceiro ano, esse microfone é melhor do que o outro. O áudio fica melhor, então usarei este, mesmo feio. Então, na ecologia a gente consegue racionalizar de maneira a entender como essa exploração de recursos naturais ela pode acontecer de uma forma que não se extingua tudo e como a gente pode conviver nesse ambiente natural sem as agressões que a gente vê hoje em dia, né? E aí fala do controle da população urbana. Eu agora acho que aprendi a tirar eu daqui, porque antes eu não sabia tirar eu daqui, não sei. E o controle de crescimento populacional. Então, o ciclo de transformações que a gente viu é esse aí, né? É energia nos seres autótrofos que passam para os seres heterótrofos até chegar nos decompositores. E esse é um ciclo que ocorre em todos os compostos químicos. A gente estudou os principais ciclos biogeoquímicos. Então, a gente sabe que a cadeia alimentar, a gente consegue ter essa dimensão do controle biológico. Isso é usado já na sociedade, digamos, industrializada. Por exemplo, se usa peixe no controle de esquistossomose, no controle de Aedes aegypti, pessoas que colocam peixe no tanque para que o Aedes não se crie, né? Digamos assim. Então, besouros para o controle de mosca. Para vocês terem ideia, em locais como Juazeiro, nós temos fábricas de mosca que alimentam a indústria. Fábrica de bichos que fazem esse controle de joaninha, que fazem esse controle biológico. A gente vai ver por que eles são preferidos, né? Então, todas essas medidas são viáveis economicamente e tecnicamente, e quando tomadas podem se tornar muito mais barata. Porque controla, mas não pode ser assim. Eu não posso chegar lá e botar quantos peixes eu quiser. Tudo é estudado por um agrônomo ou por um zootecnista, depende. Então, a biodiversidade refere-se ao número de diferentes espécies. Nós temos no Brasil uma grande biodiversidade e a variabilidade genética daquela espécie me fala sobre o quanto ela vai conseguir viver, digamos assim, o tempo que ela vai viver. Por que isso? Porque, por exemplo, uma espécie que ela tem um nicho ecológico muito restrito e que ela tem uma variabilidade muito pequena, ela tende a sumir. Então, as pessoas às vezes não têm essa noção e por exemplo, os meninos sempre brincam que Laísa não gosta de panda. Não é porque eu não gosto de panda, é porque panda tem uma variabilidade genética muito pequena e uma alimentação muito restrita. Então,
o dinheiro que se gasta preservando esse animal, que tende à extinção de qualquer forma, por conta de não ter diversificado seu nicho ecológico, ele não diversificou sua alimentação, por exemplo, a gente poderia gastar salvando outros animais que realmente eles estão ameaçados por conta principalmente do homem. Não que o panda não esteja ameaçado por conta do homem, está. Mas é muito mais difícil você salvar uma espécie que tem um nicho menor e só come tal coisa. Aquilo dá a ele uma restrição de vida. Então, a gente tem a biodiversidade como uma das propriedades fundamentais da natureza, é responsável pelo equilíbrio dessa natureza. Em atividade, a gente usa economicamente em atividades agrícolas, pecuárias, pesqueiras, e por isso que a gente brinca sempre, eu brinco sempre com os meninos que essa área de agronomia, essa área de produção, é uma área que só tende a estabilizar ou crescer, diminuir nunca, porque a gente vai sempre depender de comida. Então, nós precisamos entender que não se vive sem comida. E aí surgiu uma dúvida de um colega de vocês sobre uma aula que Bruno deu, e ele disse que Bruno explicou que uma hora a gente teria pouca comida para tanta gente, né? E aí ele me perguntou se as pessoas poderiam passar a ser canibais. E nessa aula aqui a gente vai ver o porquê que eu, com pensamento de ecologista, não acredito. 3 razões principais que justificam a preocupação com a conservação da diversidade biológica. Acreditar-se que a diversidade biológica seja uma das propriedades fundamentais da natureza, responsável pelo equilíbrio. Se eu tenho biodiversidade, eu consigo um equilíbrio muito mais rápido. A diversidade biológica representa um potencial econômico. Nós temos muitos animais que ainda estão em processo de estudo para a cura de doença, para tudo isso. Porque se acredita que a diversidade biológica esteja se deteriorando, inclusive com o aumento da taxa de extinção de espécies, devido ao impacto das atividades antrópicas. Cuidado com essa palavra aqui. Quando a gente fala em atividade antrópica, eu estou falando em atividades realizadas pelo homem. Então, essas atividades realizadas pelo homem podem estar impactando. Então, a gente também se estuda por conta disso, né? Isso aí, a gente precisa entender que o Enem vai trazer isso de uma forma muito clara. O Enem quer saber o quanto meu aluno entende a razão de se preservar o ambiente, não só para preservar e tá tudo bonitinho, mas como autoproteção também, porque precisaremos de sobreviver desse meio, que é a única forma, como a gente viu lá no ciclo anterior. Não existe como essa energia entrar se não for via autótrofo. Então, o motivo dos dinossauros terem sido extintos foi justamente cobrir o Sol, então cobrir a fonte de energia com a nuvem de poeira. Então, isso tem que ser analisado e considerado sempre. E aí a gente fala em espécies, né? Vai ficar tampado, porque depois que eu descobri que eu tiro a minha fotinho daqui, mas vocês continuam vendo aí. Mas aqui a gente vai ver espécies. Eu tenho aqui o Hux siberiano, eu tenho aqui um lobo, uma espécie ancestral de cão. Eu tenho aqui o cão-lobo da Tchecoslováquia, que é raça de cão formada pelo cruzamento entre lobo e cão-pastor. Eu tenho aqui o coiote, eu tenho aqui o jacal doutrado e o lobo da Etiópia. Ele está mostrando aqui 6 espécies que se parecem muito e que, digamos assim, provam a origem de espécies através da evolução e da variabilidade da variedade ecológica. Vocês vão ver isso melhor, essa questão de espécie, lá no 2º ano, quando a gente falar de classificação biológica. No livro de vocês ele fala um pouco, mas mais para que você entenda o que é espécie no conceito ecológico, porque a gente vai falar mais especificamente de classificação no 2º ano.
Então, aí mostra o híbrido, né? Por exemplo, o cruzamento do jumento com a égua, que dá mula, ou da jumenta com o cavalo, que dá o que a gente chama de bardodo, né? Bardoto, que na verdade aqui a gente chama tudo de mula e burro. A gente chama assim, né? Não chama de bardoto. Mas eles não são espécies. Aqui eu tenho um outro mistura de espécies, lembrando que essas misturas de espécies são feitas pelo homem e não naturalmente. E aí só para que a gente tenha a certeza de que esse híbrido ele não produz descendentes férteis, ok?